não é fácil. Não é fácil. Aí já entra um pouco na Zimet. Não, esse é a Bright Cities. A Zimet... Ela, foi, pelo que eu entendi, o que acendeu a faísca da Zimet foi a 77. O que acendeu a faísca da Zimet é a 77, segundo é o mercado de carro se transformando para o carro elétrico. De novo, não dá para falar de carro sem falar do carro elétrico. A indústria vai se transformar novamente. Me lembra um pouco o cenário que eu vi de Web Motors. Se você olhar para a China hoje, tem mais de 300 fábricas novas de carro elétrico. O powertrain elétrico é uma revolução muito grande. São 20% das partes móveis do carro a combustão. Ao contrário do que deveria acontecer, nesse cenário que eu te falei, numa indústria que foi muito bem, convencendo a gente a ter carro em casa que fica parado, né? Deveria se consolidar, porque a indústria, você não vê ela para cima, você vê ela para baixo. O carro virou vilão na sociedade. Ao contrário, há uma proliferação de marcas em função dessa nova tecnologia. É uma proliferação gigante, né? O que tem de marca chinesa chegando no Brasil, parece que é uma por mês que chega. E de carro elétrico, assim, eu tive em Los Angeles há pouco tempo, assim, e olha que eu gosto de carro, acompanho tudo e tal, mas assim, o que tem de carro elétrico na rua e umas marcas que eu também nunca tinha ouvido falar, não são nem chinesas, umas marcas até americanas mesmo. Quase que hoje isso é quase white label, né, carro. Se você quiser fazer uma marca de carro, você vai lá na China, compra um carro e põe seu branding lá. O Tesla passou o Toyota como o carro mais vendido. Eu vi agora nesse último trimestre, né? Acho que foi o primeiro trimestre que um carro elétrico foi o mais vendido. Impressionante. Acreditável. Então, mas é um cenário perfeito para o empreendedorismo. É uma mudança. Quer dizer, o pano de fundo hoje da indústria automotiva ela é muito emblemático. Você tem, por um lado, o consumidor querendo consumir o verde, né? Regulação a favor, né? Se você pegar as grandes histórias de empreendedores, né, elas acontecem à margem da regulação. A Amazon surfou a onda de diferença de impostos entre estados americanos. Você pega o Uber, à margem da regulação, né, do taxista. Então, o que a gente vê hoje na indústria automotiva é muito emblemático. Regulação a favor, quer dizer, muitos centros urbanos, né, proibindo o carro a combustão. Forçando de algum jeito, ou não ter rodízio, ou daqui 10 anos não vai poder vender mais. Já é uma realidade. Né? Se a gente pega nos últimos 2 anos, multiplicou por 3 a frota de carros elétricos no mundo. E no Brasil muito, né? Porque há muito pouco tempo atrás não tinha nenhum. Hoje todas as marcas têm. E aí, bom, entrando um pouquinho em carro elétrico, né? Antes de você terminar e começar a falar mais da Zimet, estrutura, né, para receber esses carros elétricos, né, ponto de carregamento em tudo quanto é canto, aquelas coisas que aqui a gente sabe que ainda tem bastante para ser feito. Você se envolve nisso também ou? Então, aí esse é o pano de fundo, né, Porque esse é um grande problema, né? Aí a gente olha para o que está acontecendo no mundo, para o que está acontecendo no mercado, é uma direção a ser tomada. Ainda não era tão claro, estou falando de junho de 21, que começo a Zimet. De novo, tenho a minha vontade de empreender de novo, encerrando um ciclo ali na Ziflow, não completamente, porque a Ziflow continua existindo. Ela existe ainda. Mas há a venda do software, né? Eu posso voltar para o mercado de carro está super sexy. Então, vamos falar de carro elétrico, vamos falar de matriz também, né? Então, a gente coloca um manifesto na internet, coloca um manifesto nas mídias sociais, né? Que a gente eu lembro como se fosse ontem, ver os vídeos que eu te comentei antes, os vídeos do Silvio. Parece que acordou um dia, meu, faz essa porra. Enlouquecido, né? Um processo de criação ali. A proposta desse manifesto é acelerar a eletrificação da frota, né? Em cima desse pano de fundo, e plugar essa nova frota ao crescimento da energia limpa, da geração de energia limpa. Que, no final das contas, está acontecendo. Então, a gente pega hoje o que aconteceu ano passado no Brasil. Gerou-se o equivalente a uma Itaipu de placas solares, né? Geração de energia limpa de origem solar. Ano passado? Ano passado. Já é 7% da matriz. Então, um dos problemas
que a gente olha mitos e verdades do carro elétrico, né? Inclusive amanhã eu vou receber os investidores na Zimmet justamente para falar disso. Uma das coisas é a questão da infraestrutura, uma das coisas é a questão de, se a gente trocasse toda a frota hoje por carro elétrico, a gente estaria atrapalhando o grid, né? A gente estaria sobrecarregando o grid. Mas há um crescimento de energia, de fontes limpas de energia, de pelo menos 3% ao ano. Só no arcabouço arcabouço é a palavra da moda, né? No arcabouço da GD, geração distribuída. Só com a criação de placas solares. E no último ano houve também uma redução de 30% no custo dos equipamentos. Estava vendo isso na 77 Sol, para instalação de placas. Isso no mercado ou específico da algum produto da 77 no mercado Sol? Todo. No mercado todo. Quer dizer, isso é a lei de Moore na veia. A gente vê que cada vez vai ser mais barato e mais eficiente gerar energia solar. Se você pegar a placa solar hoje, a partir da superfície, ela gera 20% de energia. Isso tende a aumentar no custo. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Ainda a densidade do combustível líquido, da gasolina, ela ainda é 30 vezes maior do que a bateria. Isso é uma questão a ser resolvida. Mas mesmo assim, né, você tem uma indústria crescendo. Né? Então, quando a gente vê esse pano de fundo, né, é muito emblemático. Então, uma das falácias é essa, do grid que está resolvido. E o que a gente pode fazer com o álcool, né? E aí eu aprendi um pouco fazendo os classificados eletrônicos e sendo disruptivo a indústria dos classificados tradicionais, a não bater de frente com a indústria, né? A gente tem que ser responsável. Existe uma indústria que é exemplo para o mundo, que é a indústria sucroalcooleira do Brasil. Mas a gente não tem poder, né? As montadoras no Brasil não têm poder para determinar, né, numa revolução do jeito que está acontecendo no mercado, que a gente vai manter o carro a combustão no Brasil só porque a gente tem o combustível, só porque a gente tem a cana-de-açúcar. A gente não tem esse poder. Se o mercado está evoluindo na maioria do mundo... A direção é o carro elétrico. Se você olhar todas as montadoras nos seus planos de lançamento, todos os carros, todas as linhas vão ser elétricas, né? Pode haver uma mudança no armazenamento do carro. Tem muita discussão sobre a bateria. Os metais que se usam na bateria, a forma de reciclar a bateria é ou usar o hidrogênio em... E a forma como ela é extraída também, né? Assim, mas atualmente, se a gente olhar, esse é outro mito, a bateria já dura mais que o carro. Né? Você vai ter um carro elétrico por 20 anos, a eficiência da bateria vai cair de 25% a 30%, que ainda é boa, e vai durar mais que o carro. E nos Estados Unidos já está acontecendo isso. E depois do uso no carro, a bateria pode ser usada, ela tem uso residencial. Com ciclos menores, ela pode ser usada na casa. O que as pessoas falam, acho que o principal... Na casa, você diz para quê? Para armazenar energia na tua casa. Não, legal. Como um no-break em substituição a um gerador a diesel. Entendi. E o álcool... Só um parênteses. As pessoas falam que é para fabricar a bateria é mais poluente, não sei o quê, mas acho que isso também é uma questão de tempo, evolução. Acho que as coisas uma hora vão chegar num consenso de que é melhor ter a bateria e de processos também melhores para fazer a bateria. Então, acho que isso é questão de tempo, né? Tem um pano de fundo dessa discussão, que é a questão do carbono, né? Todas as indústrias estão sendo pressionadas, né, a zerar a sua pegada de carbono, ou a diminuir muito sua pegada de carbono. E uma das coisas que mais impacta é o que acontece com o seu produto na ponta, né? Com a sua embalagem na ponta. Todas as empresas têm que ser responsáveis. Isso tem um incentivo à economia circular. Quer dizer, você já tem um destino para o vidro da sua embalagem. Você já tem um destino para o alumínio da sua embalagem, né? Todas as indústrias já têm esse tipo, e isso gera crédito de carbono. Se a Coca-Cola, por exemplo, ela tem um destino para a garrafa usada, já tem uma forma de captar a garrafa usada na ponta e reciclar e gerar o vidro, né? Assim como tem indústrias que têm incentivo para comprar materiais reciclados para usar na produção, isso tudo gera um círculo virtuoso, né, no mundo do carbono. E vai acontecer a mesma coisa com o carro elétrico, melhor até que o carro a combustão. Com certeza. Então a gente imagina que o ciclo do carro elétrico, você vai usar ele 10 anos, até o final dele,
e vai entregar ele para uma indústria que vai reciclá-lo por completo. Né? É muito mais parecido com a indústria de eletrônico, do celular. A gente está apostando nisso, né? Porque o modelo econômico da Zimmet, a gente já está alugando, por exemplo, um carro elétrico do seu segundo ciclo. Então a gente pegou uma frota da Movida que tinha alugado 1 ano e já estamos alugando o segundo ano, até para baratear, para gerar acesso do carro elétrico para um preço menor. Porque são caros, né? São os caros. Elétricos, híbridos mesmo. Esse já é um outro mito. O híbrido a gente considera um carro. A gente não tem. A gente tem um modelo econômico onde a gente compra o carro e põe no nosso balanço, e tem um modelo onde a gente tem parceria com a Movida e com a LM, que é do grupo Volkswagen, para locação. Então a gente loca os carros deles e ganha uma comissão por isso. E os híbridos não entram nessa... O híbrido, a gente acredita, né? Ele tem a mesma lógica. Como é que funciona a indústria de locação hoje, né? Como é que a Localiza, a Movida trabalha? Eles vão nas montadoras, compram em volume, ganham um grande desconto e ao final de 12 meses eles vendem como desmobilização de ativo e tem um incentivo fiscal para fazer isso. E também aí eles fogem do segundo, terceiro ano, onde a manutenção do carro é maior. A gente acredita que a manutenção e também o fato do carro híbrido ser uma tecnologia de transição, os carros devem sair de linha e devem desvalorizar, deve ter uma desvalorização acelerada. Isso vai prejudicar o segundo, terceiro ciclo do carro híbrido. Então a gente não aposta no carro híbrido nesse modelo de assinatura, né? Porque a gente está apostando em 2 premissas do mercado de negócios. Uma é a assinatura para o cliente é melhor do que comprar ou financiar um carro. E a gente prova isso. A assinatura é um formato de leasing, né? É um formato de tirar total. É muito mais adequado ao jeito que a gente vive. Acho que a principal entrega de valor para um cliente por assinatura é a previsibilidade. Se você vai pagar o mesmo valor todo mês, inclusive da energia. A gente vai entregar com a energia. Entrega com o carregador para você pôr na tua casa, entrega com o carregador para você pôr na tua casa de praia, na tua casa de campo, na Boa Vista, na Baronesa, e você tem ali um ciclo, né, ou uma cerca onde você anda e não vai ter problema de ficar na rua. Ou se tiver esse problema, a gente tem um concierge que vai até você, garante que você não vai parar, o teu carro é carregado e você pode chegar ao seu destino. Então a gente tem esse serviço na assinatura do carro elétrico. Mas a assinatura, na verdade, a indústria automotiva, se você comprar um carro hoje à vista, ao longo de 2 anos você vai gastar 2 carros em manutenção, em IPVA, em seguro, em desvalorização do teu carro. Na assinatura você vai pagar sempre a mesma coisa. E ao final de 2 anos você tem um carro novo. Encaixa no budget, encaixa no salário, você sabe quanto você vai gastar. Para mim, é o botão vermelho do mundo do marketplace. Para mim, é a evolução de negócio do marketplace. E lá atrás era legal a Web Motors, lá atrás era legal você como proprietário de carro ir lá, simular várias vezes, anunciar o teu carro, esperar que alguém fosse na tua casa e tal. Hoje eu acredito que vai ser muito mais legal você comprar um carro elétrico e ficar pagando tudo todo mês a mesma coisa e não se preocupar em ter que vender o teu carro, né? Então é tirar a fricção deste mercado. Entrega quando quiser o carro? Entrega quando quiser o carro? Por exemplo, se você não quiser mais o carro. No mínimo 1 ano. Se entregar em menos de 1 ano, você tem 3 meses de multa. O carro pode ser blindado, né? A maioria dos nossos carros por assinatura são blindados. Você já vem com seguro, com tudo incluído. E no carro elétrico, a gente faz toda a infra de carregamento, instala a placa na sua casa se precisar e você vai ter uma rede de carregamento. A gente está consolidando redes de carregamento que você vai ter acesso a elas para o carregador rápido, né? E aí a gente acredita em vários ciclos de aluguel do carro elétrico. Então a gente não vai usar a mesma lógica da indústria que vende o carro depois de 1 ano. A não ser que o carro seja combustão, a não ser que o carro seja híbrido. Então esse é o modelo da Zimmet. E porque eu lembro quando você começou lá, que você me falou das redes sociais e tal, porque era ou talvez ainda seja um projeto gigantesco, né? Tem a cidade, tem um monte de coisa, assim. Explica um pouco
qual que foi essa ideia no dia que você acordou e quis fazer, e que estágio que tá, e qual que é o plano da Zimmet, assim, além dessa questão que você falou da assinatura de carro e toda essa infraestrutura com carro elétrico? São duas principais indústrias que a Zimmet está trabalhando, ou está na borda, na indústria de energia e a indústria da mobilidade. Né? Na mobilidade, além da assinatura do carro, tem o unbundle do carro, que a gente chama aqui, que é o unbundle do hardware. O carro elétrico vem junto com a micromobilidade. Então a gente tem comunidade de negócio também, a micromobilidade. Então é uma das partes do negócio de mobilidade, que é todo o zoológico de coisa skate, elétrica, patinete e tudo, né? A gente entrega junto. Aí tem as estações de carregamento, também que a gente faz parte da unidade de negócio. E tem a transformação. Né? Em algum momento, se você pensar por que as empresas que estão lá em Los Angeles, por que as empresas que estão na Califórnia estão nascendo lá, valem mais do que as fábricas que estão aí há um tempão, como a Ford. Por que a Tesla vale mais do que todas as outras 4 montadoras das top 5 combinadas? Porque ela não tem o legado. Se você pega uma GM, né, que tem ali uma frota rodando no mundo de milhões, de milhares de carros, que ela tem que manter durante 20 anos peças de reposição, ou uma rede estabelecida só para atender esses carros, isso é um custo gigantesco que joga contra a avaliação, né, o valuation da companhia. Mas essas novas empresas não terão que ter isso um dia? Essas novas empresas elas já nascem sem esse legado. Elas não têm frota de combustão rodando. Uma Tesla não tem uma frota de combustão rodando. Ela já nasce nesse novo modelo, por isso que ela vale muito mais. Mas eu entendo que a troca de peças do mercado da combustão é muito maior, né? Mas elas também vão ter que ter. Mas é que eu acho que envolve muita coisa, né? Envolve questão de desenvolvimento, investimentos que já foram feitos, fábricas, mudança de fábricas. Você precisa adaptar tudo que você inventou e trabalhou até hoje. Reciclar um carro, a Tesla, se reciclar um carro, é muito mais barato do que você manter peças de reposição no mercado. A própria estrutura das montadoras de carro elétrico ela é mais verticalizada. Eles constroem tudo, é muito mais próximo de um negócio eletrônico como um celular. Então, em algum momento, pode fazer sentido para uma GM falar: eu vou trocar todo o powertrain da minha frota circulante. E vou criar um kit elétrico para os carros, porque aí eu não vou ter que manter, né, peças de reposição do carro a combustão. Então, esse é dos negócios que a gente olha, né, uma parte que a gente olha. A gente tem podemos dizer, né, um embrião de um CVC, né, de um Corporate Venture Capital dentro da Zimmet, porque a gente olha muito o que está acontecendo no mercado para investir. Um dos negócios que a gente está olhando é quais são as soluções, quem tem algo embrionário na linha de transformação para o carro elétrico. Então, mobilidade são todas as áreas que a gente está olhando. Na área de energia, a mesma coisa. Quer dizer, em algum momento a gente vai ter 20 mil assinantes de carro elétrico que vão consumir energia. E a gente quer ter um take rate sobre isso. A gente quer ser uma empresa de energia. Em 3 anos tem um mercado livre de energia. A gente acredita que com um volume razoável a gente vai estar num extrato da população de um cliente, né, interessante, e que a gente quer fazer parte disso. A gente tem uma associação, a gente tem uma cooperativa de energia. Não só a gente hoje vende a placa, a gente tem a parceria com a 77, onde a gente pode vender o carro e a placa, mas se você não quiser ou não puder pôr a placa na sua casa, a gente tem uma forma, a partir da GD, de gerar energia para você. Tá. Então a gente quer fazer isso. Em algum momento, com o grid inteligente também... Terceirizam a geração de energia. Terceiriza a geração de energia. A gente pode ter a capacidade de ir lá e alugar uma usina, só para os Zimmet. Tá? Lá atrás, quando a gente começou com o juro a 3%, a gente até estava procurando áreas para já construir as usinas, mas deixou de fazer sentido. O payback desses negócios aumentou muito em função do aumento de juros, então a gente abandonou esse modelo. Hoje a gente está focado em venda de assinatura. Entendi. Mas ainda também em energia, o carro, né, vai existir o grid inteligente, né, e o carro vai poder arbitrar energia no grid. Armazenamento de energia vai ser crítico, né, para o grid como um todo, né? E o carro, né, ele vira um armazenador de energia, em algum momento ele devolve energia para o grid. Então,
gerar o awareness na população sobre o grid inteligente a partir do carro é uma outra coisa que a gente pode fazer numa indústria em transformação, como é a indústria de energia. Então, nós estamos olhando também para isso. Então, esses são os subprodutos, mas como o mercado secou, né, a gente começou o business com juro a 3%, hoje o juro está a 13%, tem muito menos capital hoje para... A gente virou o canhão, como acho que todas as startups têm que fazer hoje, para a geração de lucro. O principal negócio nosso hoje é vender a assinatura, é gerar lucro. Então, o último trimestre nosso deve ser lucrativo. A gente tem um objetivo de gerar assinaturas para que a companhia vire lucrativa. A gente está falando de receita recorrente. É parecido com o que a gente tinha lá no Web Motors, com as lojas e concessionárias, num extrato mais de luxo da população. A gente tem a venda do carro de luxo, a gente tem a assinatura do carro elétrico, né, nesse tipo. A gente espera, no final do ano, estar com a companhia com o capital que a gente já tem em caixa, aí pronta para passar esses 3 anos que devem ser difíceis, aí num modo orgânico, crescendo. A gente já deve dobrar em relação ao ano passado. E aí a gente espera... ter alternativa, tá pronto para escalar à medida que o mercado voltar e tiver mais capital para o nosso negócio, aí a gente pode escalar. Quanto que custa, assim, mais ou menos? Dá um exemplo de um carro, quanto que custa a assinatura do carro? O ticket médio hoje é 15 mil reais. É entre 12 e 15 mil reais você assina um carro entre 500 a 650 mil reais, já blindado. A gente tem o Volvo, o carro mais assinado da gente, entre os 5 carros mais assinados, é o Volvo, é o XC60, o XC40. E hoje só tem elétrico. Só tem elétrico. E aí a gente tem o e-tron da Audi. 15 mil reais por ano? Ou por mês? Não, por mês. Por mês, tá. E aí a gente tem o e-tron. Aí a gente conseguiu o 500, o minis usados, que estão na faixa aí de 7 mil, 8 mil reais por mês. Também blindados. Amanhã a gente tem um evento com os e-matchers, onde a gente vai lançar um carro da BYD, né, tá. super competitivo. É um modelo que a gente vai lançar primeiro para os e-matchers. Né? A gente vê, de novo, na questão da proliferação de marcas. Né? A gente tem uma BYD, a gente tem uma Great Wall Motors entrando no Brasil, investindo muito dinheiro, fazendo fábricas aqui, né? É muito barato esse GW, como chama? GW Motors? GWM, GWM. Nossa, eu tava vendo o valor dos carros, é muito barato o carro. Muito barato. E vocês têm uma frota de que tamanho já, assim? Até o final do ano a gente vai ter 1.000 carros na frota. 1.000 carros assinados. Assinados. Essa é a ideia. Como você vê, assim, o que nem o Binha comentou, a nossa maior dor hoje é a infraestrutura. E eu morei na Inglaterra de 2015 a 2016, 2018, mais ou menos. E lá, cada posto de gasolina, enfim, de serviço que você vê na estrada tem supercharger, não sei o quê. Óbvio, a gente tá extremamente longe disso, mas como que você vê esse desenvolvimento, assim? Por que uma Tesla não veio já, pelo menos, fazer os postos de superchargers? É a maior dor, né? Eu imagino, um cara que empreende disso, por que o cara ainda não começou, sabe, um negócio de superchargers? Não, tem. A própria Stapar investiu num negócio, na Zelectric, que é uma rede de carregamento. A gente fez uma pesquisa, na verdade, essa é uma pesquisa que a Chevrolet fez, né? De quem tem carro elétrico, 0% pretende voltar para combustão. E a razão, né, uma das razões, é a facilidade de carregar. Né? Quando você desmistifica a questão do carregamento do carro elétrico, né, como a gente faz, que é instalar o carregamento, né, nos pontos das principais viagens do nosso cliente, isso muda de figura. Né? E uma das questões é a facilidade para carregar e o hábito passa a ser o mesmo do celular. Você carrega enquanto você está dormindo. Né? Se você instalar uma bateria ou uma tomada de 220 na tua casa, já carrega o dobro de uma tomada 110. E se você instalar uma 380, é o triplo de uma 110. Então você vai carregar num período médio de 6 a 8 horas 100% do teu carro. E a maioria das viagens que acontece é 40 km. 70% das viagens das pessoas, quer dizer, a gente também tem como recomendação que o principal uso do carro elétrico é urbano. E é o principal benefício, é onde tem mais poluição. Tanto sonora, né, quanto a do ar. Então,
70% das viagens acontecem até 45 quilômetros. Então você vai atender a maioria das viagens que as pessoas fazem. E quando viaja até 400 quilômetros, que também é uma autonomia que o carro elétrico, de alguma forma, já atende se você tiver o carregador na ponta, se tiver o carregador ligado numa tomada de 220 ou 380, você vai... Tá tranquilo. Então, essa é a principal questão, né? Quem tem o carro elétrico e muda o hábito não quer voltar para o carro a combustão. A segunda razão de quem compra o carro elétrico é a questão de fazer bem para o planeta, que na prática vai virar uma questão financeira. A gente está tratando disso na Zimmet. Você vai ter um cashback em créditos de carbono em função do que você roda de carro elétrico, né? E a micromobilidade ainda mais, né, que nós estamos trabalhando nisso. A terceira questão, e não dá para entender porque a indústria fez isso, é a tecnologia embarcada no carro elétrico ela é muito maior que no carro a combustão, né? Então, a Tesla criou isso, né, com aquele iPad gigante lá. Então, você tem muito mais tecnologia, tem muito mais experiência próxima de um iPhone, né, próxima de um smartphone no teu carro, diferente do carro a combustão, né? Então, quem tem o carro elétrico já não quer mais saber. Já mudou a... E a quarta questão, para quem gosta de carro, é um tesão, é o fun to drive. Era né? isso que eu ia te falar. Torque agora. infinito. Um carro elétrico, por isso que começou nos esportes, né? O carro elétrico tem torque sempre, em qualquer velocidade, em qualquer tempo. Eu nunca guiei um carro elétrico. Mas um carrinho de golfe, então, óbvio, mas... eu já guiei assim, e realmente, você vê, o impacto é muito maior, né? Porque a aceleração é muito maior. Mas o barulho, toda aquela coisa, você acha que isso é uma coisa que vai se... isso daí acho que... Sem dúvida, é aquela engraçado. sensação de acelerar um carro potente mesmo. Para quem gosta de automobilismo, né? Para quem gosta, para quem vai às pistas, hoje você pega a Fórmula E, é sem graça de assistir. Me perdoem os... Não, mas... A Fórmula 1 é muito mais legal de assistir. Com certeza. O barulho é muito mais legal. Então eu acredito que no esporte de competição, né, o carro a combustão vai ser o último reduto do carro a combustão. Mas nos grandes centros, não tem por que se fazer barulho. Não tem por que se poluir. Né? E eu acho que assim, vai ser maior o benefício que a gente vai sentir nos centros urbanos em relação à poluição sonora do que o próprio ar. É uma coisa que incomoda e a gente não percebe. Incomoda muito, né? Então, eu acho que é inexorável realmente a questão, né, do carro elétrico nos centros urbanos, mas acho que na competição, a emoção, né, de quem... Tem muita gente que ainda fala, eu comprei o meu Mustangão V8, quero deixar na garagem porque um dia vai valer muito, porque daqui a pouco vai parar de fazer. E é verdade, né? Vai virar uma obra de arte.